Nesta noite, 18 de fevereiro de 2026, no Ministério da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, estarei pregando a série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, parte 27 de 41, no seguinte tema: a soberania de Deus na salvação, parte 1 de 2, Romanos capítulo 9, versículos de 1 a 13, Romanos 9, de 1 a 13, mas antes, prestem bastante atenção em uma introdução teológica. Você vai receber orientações poderosas e ainda mais vai entender como mudar sua realidade. Eu convido você para viver aqui na palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Se alimente espiritualmente com a palavra de Deus. O mundo quer moldar você. Olha aí, os seus ouvidos e os seus olhos passaram pelo carnaval. Cuidado com a balada, vem lá da Cira. Bala será. O mundo quer moldar você para te afastar da palavra de Deus e da igreja. Com recurso disponível da palavra de Deus, você está preparado ou preparada para realizar mudanças internas e espirituais significativas. A palavra de Deus vai renovar sua mente de uma vez por todas. Seu cérebro passará por uma verdadeira estimulação profunda, aliada ao discernimento espiritual. Você se surpreenderá com o resultado e sentirá incrivelmente bem com saúde mental, emocional e espiritual renovadas. Vivemos tempos perigosos, não apenas por causa das guerras, doenças ou crises, mas porque há milhões de pessoas caminhando para cá e para lá sem perceber os sinais que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, está enviando. Sim, Jesus Cristo está falando. Jesus Cristo está mostrando. Mas o homem moderno está andando surdo, cego, distraído espiritualmente, mas ouvindo muito bem, tendo olhos carnais, atraído pelo mundo e pelo carnaval. Essa praga medonha é o carnaval. Cuidado com teus olhos, com teus ouvidos. Hoje eu quero te confrontar com a verdade espiritual poderosa. Se você não aprender a discernir os sinais de Jesus Cristo, você vai tomar decisões erradas. Vai se envolver com pessoas erradas. E vai andar por caminhos que Jesus Cristo jamais planejou para você. Jesus vai abrir seus olhos espirituais. A cegueira espiritual
impede o discernimento espiritual. Há uma escuridão mais perigosa que a noite. É a escuridão dentro da alma que perdeu o contato com Jesus Cristo, com a palavra de Jesus, com a oração, com o Espírito Santo e com a igreja. Não estou falando aqui de pessoas incrédulas, mas de homens e mulheres que se dizem crentes modernos, que frequentam igrejas, que fazem orações mecânicas, automáticas, mas caminham semanalmente, mensalmente e anualmente, tateando no escuro, sem direção, sem percepção espiritual, sem discernimento espiritual. Há um silêncio pesado para quem perdeu a sensibilidade da fé. Estamos só no mês 2 de 2026, só o mês 2, falta 10 aí na frente. E o que mais impressiona é que a maioria nem percebe que estão cegas. É possível viver dentro da igreja e estar fora da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É possível citar versículos e não reconhecer a voz do Espírito Santo. Quer saber o motivo? O discernimento espiritual está apagado. O discernimento espiritual é fruto de um coração sensível, humilde, alinhado com a palavra de Deus. A cegueira espiritual começa quando o crente moderno troca a voz de Deus pelas suas próprias conclusões e pensam que a vontade dele é a vontade de Deus. A cegueira espiritual começa quando o crente moderno começa a andar pelo que acha. Eu acho isso aqui, eu acho isso aqui. Pelo que sente, pelo que é mais confortável ou mais conveniente. A cegueira espiritual começa quando o crente moderno deixa de orar perguntando: Senhor, o que queres que eu faça? E passa a orar pedindo apenas que Deus abençoe o que já decidiu fazer. E está assim de crentes modernos nesse sentido. Porque para eles, ou para alguns, a vontade de Deus na oração é terrível e não quer. Porque exige sacrifício, responsabilidade, entrega, quebrantamento, morrer por pecado. E o perigoso é quando o crente moderno se acostuma com a cegueira espiritual e começa a achar tá tudo normal. Tudo bem, irmã? Tudo bem, irmão? Pastor, tá tudo bem, pastor. Tá tranquilo, pastor. Não é problema não, pastor. Um crente moderno que não discerne espiritualmente os sinais de Jesus, não discerne os ataques do diabo. Cuidado com carnaval, carnivale, balada, baile, será, prostituição espiritual e prostituição física. O discernimento espiritual não é um dom místico reservado a alguns. O discernimento espiritual é uma consequência de andar com Jesus todos os dias da vida. Mas tem crente andando com o diabo, com ego, com prazer, todo dia. Crente, irmãos, o discernimento espiritual é fruto
em um relacionamento real e vivo, íntimo com Jesus Cristo. No momento que o crente moderno se enche da presença do Espírito Santo, os olhos espirituais se abrem. O discernimento espiritual é a lanterna na floresta escura. O discernimento espiritual é o farol na estrada da noite. O Espírito Santo é a fonte divina do discernimento espiritual. Quer saber o motivo que muitos crentes modernos erram na igreja de Cristo Jesus? Eles tentam viver a vida espiritual, a vida cristã, sem o guia que o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, deixou, que é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, o homem vive pela aparência. Sem o Espírito Santo, o homem moderno é seduzido por palavras doces e fica espiritualmente exposto, frágil, indefeso. O Espírito Santo é aquele que mostra o que os olhos não veem, que revela o que está oculto, que dá direção quando o caminho é escuro. O Espírito Santo é o centro da vida cristã. Quer saber o que é discernimento espiritual? É enxergar Jesus onde ninguém mais vê. É ouvir Cristo Jesus onde reina o silêncio. Discernimento espiritual é isso, perceber o invisível enquanto outros se perdem no visível. Mas isso só é possível com comunhão diária intensa. Ouça o decreto da palavra revelada e profética de Deus. Vou entrar agora de cabeça em Romanos 9, de 1 a 13. Romanos capítulo 9 a 11 é um dos textos teológicos mais complexos de toda a Bíblia. Romanos é um livro que contém 8 capítulos de evangelho no começo, 4 capítulos de aplicação no final e no meio 3 capítulos de puro enigma. Romanos é um livro tão cheio de problemas quanto o ouriço de espinhos. John Stott diz que Romanos 9 a 11, o apóstolo Paulo aborda a posição singular do povo judeu no propósito de Deus. Os capítulos 9 a 11 de Romanos contém a discussão mais importante e completa do Novo Testamento sobre o povo judeu. Cada capítulo aborda um aspecto diferente da relação de Deus com Israel. O passado, o presente e o futuro. O fracasso de Israel e o propósito da eleição de Deus. A culpa de Israel e o desapontamento de Deus com a desobediência do seu povo. O futuro de Israel e o desígnio eterno de Deus. E quarta, a doxologia e a sabedoria e a generosidade de Deus. Vou compartilhar aqui agora o capítulo 9 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. 5 verdades teológicas são apresentadas. Se prepare mentalmente,
espiritualmente para receber o decreto da palavra revelada e profética de Deus. A tristeza do apóstolo Paulo. Romanos 9, de 1 a 5. O apóstolo Paulo passa da exultação do final do capítulo 8 para a profunda tristeza do começo do capítulo 9. O grito de alegria do apóstolo Paulo se tornou um soluço de compaixão na vida do crente moderno. Algumas vezes coexistem a alegria e a tristeza, a exultação e a dor. Muitos judeus olhavam para o apóstolo Paulo como um consumado inimigo. Sentiam-se traídos com a sua conversão ao cristianismo e o consequente abandono das fileiras do judaísmo. Por essa causa, os judeus compatriotas foram seus perseguidores mais implacáveis. Os judeus compatriotas não acreditavam que o apóstolo Paulo os amasse. Então, o apóstolo Paulo reforça seu argumento em Romanos, capítulo 9, versículo 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Romanos 9:1. O apóstolo Paulo afirma seu amor pelos israelitas, evocando o testemunho glorioso de Cristo e do Espírito Santo. A confissão do apóstolo Paulo de amor por seus compatriotas não é uma retórica vazia, nem uma verborragia hipócrita, dissimulada e fingida de muitos crentes modernos, mas uma realidade insofismável. O coração do apóstolo Paulo está rasgado, seus olhos estão molhados, sua alma está gemendo. A tristeza do apóstolo Paulo é grande em sua intensidade, profunda em sua natureza, incessante em sua duração. Quer saber qual é a razão da tristeza do apóstolo Paulo? Ouça o decreto da palavra revelada e profética de Deus. A incredulidade dos judeus, Romanos 9, de 1 a 3. Romanos 9, de 1 a 3. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Versículo 2. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Romanos 9, de 1 a 3, a incredulidade dos judeus. Os judeus, irmãos e compatriotas do apóstolo Paulo, segundo a carne, ainda estavam aferrados à sua tradição religiosa, sem Cristo e sem a salvação da alma. Isso provoca no apóstolo Paulo grande tristeza, incessante dor no coração. Essa deve ser a atitude do crente moderno nesses dias. O apóstolo Paulo é um teólogo
que escreve sobre a soberania de Deus, não como frio acadêmico, mas como homem de coração quebrantado e com os olhos molhados em lágrimas. O apóstolo Paulo faz uma análise meticulosa do propósito soberano de Deus na salvação e revela profundo amor por seu povo, pela igreja e grande pesar por vê-lo ainda endurecido ao evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Quando o pastor, o líder da igreja ou qualquer líder, ele ama a família, ele faz tudo para a família para pregar o evangelho de Jesus Cristo, porque sem Jesus é inferno, com Jesus é a pátria celestial, a cidade do Deus vivo. Como apóstolo dos gentios, Paulo anseia ardentemente ver a salvação dos judeus, seus compatriotas, segundo a carne. A profunda tristeza e a dor contínua do veterano apóstolo o levam a fazer uma ousada confissão. Paulo desejou ser apartado de Cristo para que seus irmãos fossem reconciliados com Cristo. O apóstolo Paulo desejou ser anátema para que seus compatriotas fossem benditos. Paulo desejou ir ao inferno para que seus irmãos fossem aos céus, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. O apóstolo Paulo se mostrou disposto a ficar fora da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, por amor aos salvos, e ir ao inferno por amor aos perdidos. A palavra grega anátema significa separado de Cristo e destinado à destruição, ou seja, abandonado à perdição. O apóstolo Paulo estava pronto aí as últimas consequências para ver seus compatriotas salvos. O sentimento do apóstolo Paulo nos lembra de Judá, lá em Gênesis, que como substituto de seu irmão Benjamim, disse: agora pois, fique teu servo, em lugar do moço, o servo do meu Senhor. Gênesis 44, 33. O sentimento do apóstolo Paulo recorda-nos as palavras emocionantes de Moisés ao interceder pelo povo ignorante, endurecido. Êxodo 32, 32. Moisés fala para Deus: agora, pois perdoa-lhe o pecado, meu Deus, ou senão risca o meu nome do livro da vida. Volte agora a sua memória, irmão e irmã, para o agonizante clamor de Absalão, de Davi, em 2 Samuel 18:33. Diz Davi: meu filho Absalão, quem dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Entendeu agora o que Paulo falou? Porém, acima de tudo, o apóstolo Paulo fixa nossa atenção naquele que realmente se fez o substituto do seu povo. Romanos 3:21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Romanos 3:22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Romanos 3,
21 e 22. Prestem bastante atenção. Irmãs e irmãos, você entende, então, que no momento em que o homem moderno crê em Cristo Jesus, algo sobrenatural acontece. A conversão ao Evangelho de Jesus Cristo começa com concordar em ser considerado morto com Cristo Jesus para o pecado. O fenômeno da conversão a Cristo é o grande promotor da ordem social. O Evangelho de Jesus Cristo é o grande recuperador de viciados e pessoas desamparadas da sociedade, o elevador da raça humana. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Salvador, é o médico infalível. Parece inacreditável que o homem que dispõe a ser anátema a fim que os malditos possam se salvar. É óbvio que essa é uma impossibilidade absoluta, já que o apóstolo Paulo declarou, ensinou que nada, nem ninguém pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. No entanto, se isso fosse possível, o apóstolo Paulo estava disposto a sacrificar-se para ver seus irmãos salvos. Isso é impossível. Ouça o decreto da palavra revelada e terapêutica de Deus. Os privilégios dos judeus. Romanos 9, 4, 5. São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém! A tristeza do apóstolo Paulo se agravava não apenas pelo fato de seus irmãos permanecerem incrédulos, mas por permanecerem incrédulos a despeito de tantos e tantos maravilhosos milagres, sinais em todos os níveis e sentidos físicos e espirituais. Olha, na nossa casa, em nossa família, ele sabe tantas coisas que Jesus fez, está fazendo, mas fecha os olhos, os ouvidos do coração. Não quer, aí quando vem a desgraça total, pede oração. Quer saber, irmão, que privilégios eram esses a que Paulo se refere? Ouça o decreto da palavra revelada e profética de Deus. Primeiro privilégio, a descendência. Romanos 9, 4. Eles eram o descendente de quem? Jacó. O título israelitas, ou israelitas, chama a atenção sua descendência de Jacó, cujo nome foi trocado para Israel, em comemoração à sua fé vitoriosa que não permitiu que Deus o deixasse antes que eu tivesse abençoado. Lá no Vale de Jaboque. Ouça o decreto da palavra revelada e profética de Deus. Segundo privilégio dos israelitas, adoção. São israelitas, pertencem à adoção. Uma nova adoção, hiotésia, se refere à sua eleição teocrática, pela qual eles foram separados das nações pagãs para se tornarem os primogênitos de Deus. Você sabia a palavra terapêutica de Deus vai renovar a sua mente de uma vez por todas. Seu cérebro passará por uma verdadeira
estimulação profunda aliada ao discernimento espiritual. Você se surpreenderá com o resultado e se sentirá incrivelmente bem com saúde mental, emocional e espiritual renovadas. Terceiro privilégio, a glória, preste atenção, a glória, doxa, Romanos 9,4. A glória é o sinal visível da presença de Deus com os israelitas, ou israelitas no grego. A glória é a manifestação visível do Deus invisível. Essa glória é a referência àquela que se manifestou e permaneceu no Monte Sinai. Abram suas Bíblias em Êxodo 24:16. E habitava a glória do Senhor sobre o Monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou Moisés do meio da nuvem. Êxodo 24:17. E o parecer da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte aos olhos de todo Israel. Êxodo 24:16 e 17. Ouça o decreto da palavra revelada e profética de Deus. A glória que cobriu e encheu o tabernáculo. Êxodo 40:34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Êxodo 40:35. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, por conta a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Êxodo 40:36. Quando, pois, a nuvem levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Êxodo 40:37. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Agora, Êxodo 40:38. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Essa é a glória de Deus para os israelitas. Estavam desprezando Jesus. Ouça o decreto da palavra de Deus. A glória que aparecia sobre o propiciatório no Santo dos Santos, a glória do Senhor que encheu o templo. Essa glória era o sinal da presença de Deus entre os israelitas, garantindo-lhes que Deus habitava e viera ter comunhão com eles. Mas continue ouvindo o decreto da palavra de Deus. Quarto privilégio, as alianças. São israelitas, pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças. Romanos 9:4. As alianças de até que estão no plural, pois o pacto de Deus foi progressivamente revelado. Mesmo que haja somente um pacto da graça, em essência idêntico em ambas as dispensações, ele foi revelado plenamente no discurso do tempo. Ouça aqui agora as 7 dispensações bíblicas: inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça, reino milenar. Precisamos considerar o plural como denotação das alianças abraâmica, mosaica e davídica. Você sabia? Continue ouvindo o decreto da palavra profética revelada de Deus. Quinto privilégio, a legislação nomotésia. Romanos
9:4. Deus favoreceu de modo especial os israelitas. Pela dádiva da lei, Deus deu preceitos e instruções a seu povo para guiá-los no caminho da santidade. Sexto privilégio oculto. São israelitas, pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação e o culto que é latreia. O culto latreia, a que fala da adoração do verdadeiro Deus, de modo verdadeiro, se refere a muito mais que o culto latreia no templo, ou ainda o culto público em geral. Provavelmente, o apóstolo Paulo estava pensando no culto ou serviço real ao único Deus e na maneira pelo qual tal homenagem é prestada e honrada. Olha, irmã, olha, irmão, quando você serve a Deus, serve a igreja até com dízimo, com oferta, evangelizando, isso é um culto ao Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar. Sétimo privilégio, as promessas. Romanos 9:4. São israelitas, pertence-lhes a adoção, também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas, epagélia no grego. Essas promessas são aquelas relativas ao Messias, Christos. E foi pela fé nessas promessas que os santos da antiga dispensação obtiveram a vida eterna. Você sabia? Continue ouvindo o decreto da palavra revelada e profética de Deus. Oitavo privilégio, os patriarcas. Romanos 9:5. Deles são os patriarcas. Os patriarcas, no grego pater, se referem a Abraão, Isaque e Jacó, os pais da fé, de quem eles descendiam e podiam orgulhar-se. Nono privilégio dos israelitas, a descendência de Cristo segundo a carne. Romanos 9:5. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne. A maior glória de Israel consiste no fato de Cristo, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Paulo afirma que ambas as naturezas de Cristo, a divina e a humana, o que torna a tristeza do apóstolo Paulo tão forte é o fato de que Israel ou os israelitas, mesmo tão favorecidos por Deus, tenham fracassado em reconhecer Cristo, o Messias, como seu Salvador. Não reconheceram o Messias, Cristo, como Salvador, que foi pregado numa cruz romana. Ouça o decreto da palavra revelada e profética de Deus. A eleição divina, a palavra que não pode falhar, Romanos 9, 6-13. Agora vai apertar em face da incredulidade de muitos judeus. Alguns começaram a duvidar da credibilidade da palavra de Deus e da veracidade das promessas da palavra de Deus. Continue ouvindo o decreto da palavra de Deus. A eleição não é genética, mas espiritual. Romanos 9:6 ao versículo 9. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todo o de Israel
são de fato israelitas. Romanos 9,6. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque era chamada a tua descendência. Romanos 9,7. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Romanos 9,8. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo, Kairos, virei e Sara terá um filho. Romanos 9,9. Nem todos os descendentes físicos de Abraão são filhos espirituais de Abraão. Olha, nem todo aquele homem moderno que nasceu no berço evangélico é crente, é salvo. Os verdadeiros filhos de Abraão não são os que têm o sangue de Abraão correndo nas veias, mas os que têm a fé de Abraão em seus corações. Se a fé de Abraão não estiver em seu coração, de nada lhe adiantará ter o sangue de Abraão nas veias. A descendência natural de Abraão não é garantia de um parentesco espiritual com Abraão. O nascimento judaico não é por natureza uma ligação com Deus. Nenhum poder salvífico e é inerente. Deus não se deixa enquadrar com um Deus nacionalista. Sempre houve dois tipos de Israel. De um lado, os que eram por descendência física de Israel, Jacó. De outro lado, que constituiu sua descendência espiritual. E a promessa de Deus destina-se aos últimos, a descendência espiritual. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Romanos 4,12. A promessa da aliança estabelecida por Deus não foi promulgada por incluir todo Israel étnico, mas todo Israel espiritual. Continue assim, irmã, ouvindo o decreto da palavra revelada e profética de Deus. A eleição de Deus não é meritória, mas incondicional. Romanos 9:10 a 13. E não era somente, mas também Rebeca, ao conceber, de um só Isaque, nosso pai. Romanos 9:10. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, a Rebeca, o mais velho era servo do mais moço. Romanos 9:12. Agora, Romanos 9:13. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. O apóstolo Paulo exemplifica com dois exemplos da escolha de Deus dentro do Israel étnico, Isaque e Jacó. Tanto a escolha de Isaque em vez de Ismael, quanto a de Jacó em vez de Esaú, ilustram a mesma verdade fundamental do propósito de Deus conforme a eleição. Desta forma, a promessa de Deus não falhou, apenas se cumpriu no Israel espiritual, dentro do Israel físico. Abraão foi pai de um bom número de filhos,
mas somente por meio de um deles, Isaque, o filho da promessa, é que a linha da promessa de Deus devia ser traçada. Presta atenção, irmão. Isaque, por sua vez, teve 2 filhos, mas somente por meio de um deles, Jacó, é que a semente santa foi transmitida. E a escolha que Deus fez de Jacó e a omissão do seu irmão Esaú não depende nem um pouco da conduta dos irmãos gêmeos. Deus o declarou previamente antes do nascimento deles. Não existia nenhum tal disparate entre Esaú e Jacó, quer de nascimento, quer de obras. Ambos tinham a mesma mãe, Rebeca. Rebeca os concebeu no mesmo momento, e de ninguém além de nosso pai Isaque. E assim mesmo, um deles é escolhido e outro é recusado. Jacó não foi amado por causa de suas virtudes, nem Esaú foi rejeitado por causa de seus deméritos. Jacó não foi amado por causa de suas virtudes. A escolha de Deus foi feita antes que pudesse haver qualquer manifestação de seus caracteres, irmãos e irmãos. Tanto Esaú como Jacó mereciam repúdio por causa do pecado de Adão, de modo que, na realidade, é mais fácil explicar a rejeição de Deus por Esaú que se amou por Jacó. Malaquias 1:2 diz. Malaquias 1:2 diz: Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor, todavia amei a Jacó. Malaquias 1:2. A escolha de Jacó foi motivada por um amor imerecido. O mesmo acontece conosco. Deus não nos amou por causa das virtudes que viu em nós. A causa do amor de Deus está nele mesmo e não em nós. Em lugar nenhum, o Antigo Testamento ensina que Jacó era mais digno de ser amado do que Esaú, ou que agradava mais a Deus. Na verdade, Deus amou Jacó, apesar de sua insignificância. Deus amou-o porque lhe aprove fazê-lo. O amor de Deus por seu povo é um amor paciente. Deus amou Jacó, mas ele foi um homem enganador. Ele enganou seu irmão Esaú e mentiu para seu pai Isaque. Muitas vezes o povo de Israel voltou-se contra Deus e o provocou a ira, mas Deus nunca desamparou o seu povo. Tratou-o como um pai trata o seu filho. De igual modo, Deus é paciente conosco hoje. Mesmo que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Você está gostando de ouvir sobre a eleição de Deus. De igual forma, o amor de Deus por seu povo é um amor triunfante. O amor de Deus por seu povo é um amor contínuo. Deus não disse, eu vos amei, nem disse, eu vos amo, mas disse, eu vos tenho amado. O amor de Deus por seu povo não cessou. Deus ama com amor eterno. Jeremias 31:3. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós
ainda pecadores. Romanos 5:8. Preste atenção, irmã e irmão. Israel afastou-se de Deus, matou seus profetas e fechou o coração para Deus. Deus os envia ao cativeiro, mas depois de cumprido o seu propósito, tirou-o do cativeiro e o restaurou à sorte. A graça de Deus é maior que o nosso pecado. Israel ainda é o povo da aliança. Deus não desiste de nós. Aquele que começou a fazer boa obra em nós, a completá-la, aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. A consciência completa, total do amor de Deus por nós é o remédio, o bálsamo, a resposta a todos os nossos males e dores. Preste atenção. Quando temos a absoluta certeza que Deus nos ama, tudo mais, mesmo mais graves problemas, tornam-se sem importância. Deus oferece a seu povo insofismáveis provas do seu amor. A primeira prova foi sua escolha soberana. Deus escolheu Jacó, Deus escolheu Israel. Deus escolheu-nos soberanamente. O amor de Deus por Israel é amor deliberado, paciente e triunfante. Preste atenção, irmã, irmão. Quando todos merecem a morte, é um milagre de pura graça se alguns recebem vida. Certamente Jacó não merecia essa misericórdia mais que Esaú. No entanto, Deus soberanamente escolheu Jacó, enquanto soberanamente deixou de lado Esaú. Deus escolheu Jacó e seus descendentes para serem seu povo peculiar e deixou Esaú e Edom fora desse relacionamento. Repetir, Deus deixou Esaú e Edom fora desse relacionamento. E quer saber o motivo? Deus é inteligente. Os descendentes de Esaú, os edomitas, associaram-se com a Babilônia para matar o povo de Deus. Obadias, capítulo 1. Os descendentes de Esaú, os edomitas, saquearam Jerusalém com os caldeus. Obadias 1, 1 e 13. Os descendentes de Esaú, os edomitas, olharam com prazer para a calamidade de Israel. Obadias 1, 2. Os descendentes de Esaú, os edomitas, pararam nas encruzilhadas para matar, os tentaram fugir e foram lá de Jacó, de Israel. Obadias 1,14. Entregaram a Babilônia alguns que tentavam escapar da morte. Obadias 1,11. Irmão, o ódio que Esaú nutriu por seu irmão Jacó não se apartou do coração e da mente de seus descendentes. Cuidado você não pegar a desgraça do seu pai e da sua mãe. Chama-se maldição hereditária. Esaú perdoou Jacó, mas os seus descendentes, os edomitas, não perdoaram o descendente de Jacó. O ódio pode passar de geração para geração e provocar grandes tragédias dentro da igreja, também fora da igreja, que é a família. Ouça o decreto da palavra revelada e profética de Deus. Êxodo 20, versículos 5 e 6. Êxodo 20, 5 e 6. Eu sou o Senhor,
teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Um ambiente de ódio e idolatria criado pelos pais tende a ser replicado pelos filhos. Vou repetir. Um ambiente de ódio e idolatria criado pelos pais tende a ser replicado pelos filhos. Por isso que nós precisamos ter saúde mental, emocional e espiritual. Conclusão: os descendentes de Esaú, os edomitas, nunca foram restaurados. Malaquias 1:4. A grande prova do amor de Deus por Israel é que ele igualmente pecou, foi levado para o cativeiro. Mas Deus restaurou Israel e não restaurou Edom. Houve reconstrução para Jerusalém, mas para Edom não houve restauração. Malaquias 1:4. Ainda que Edom tenha procurado reconstruir sua cidade, a parte de Deus, este não permitia, como se Deus dissesse: olhem, olhem e olhem para o descendente de Esaú. Eles pecaram, foram julgados e eu não os restaurei. Os descendentes de Esaú, os edomitas, querem reconstruir sem Deus. Os esforços do ímpio são conduzidos por um espírito errado. Malaquias 1:4. Os descendentes de Esaú, os edomitas, disseram: retornaremos e reedificaremos. Sempre que o homem procura levantar monumentos à sua própria glória, em seu próprio nome, em sua própria força, ele tenta repetir o fracasso do projeto Babel. Em Babel, os homens foram frustrados em seu propósito, confundidos em sua língua, espalhados pela terra. Os esforços do ímpio estão edificados sobre um fundamento errado. Malaquias 1:4. A terra de Edom será sempre uma terra de perversidade. A ira de Deus está sempre ardendo contra eles. Olha, irmã, olha, irmão, cuidado para que jamais aconteça haver em vocês algum sangue de edomitas. Deus não aceita essas coisas. Que Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, abençoe nossas vidas em todos os níveis e sentidos espirituais para a glória e louvor no nome de Deus, um nome glorioso, poderoso e maravilhoso.